números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Mineiro da cidade de Araguari, Marco Antônio Pereira, ou simplesmente Marco Antônio, foi um atacante de sucesso no futebol goiano entre as décadas de 70 e 80. Ainda quando era um mero interatreino no Triângulo Mineiro, Marco Antônio ganhou o apelido de Matador de Cavalo. História deliciosa que o ex-atacante vai contar nessa edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Chegou ao futebol goiano para defender o Goiânia em 1976, onde formou o conhecido ataque ao lado de Bill e Eber. Defendeu ainda as cores do Goiás e do Vila Nova. Numa transferência conturbada, o ponta-direita acertou com o Vila Nova. No entanto, o impasse contratual o impediu de vestir a camisa colorada. Foi parar na Serrinha e se tornou o substituto de Lincoln, o Leão da Serra, que havia sido negociado com o futebol carioca. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição de hoje, quer saber as histórias de Marco Antônio Pereira. Foi artilheiro do Campeonato Goiano de 1977, vestindo a camisa do Goiás. Também campeão goiano de 1982, com a camisa do Vila Nova. Por Marco Antônio. Quem é Marco Antônio? Marco Antônio foi um ex-jogador de futebol. Iniciei minha carreira em 1971 no Fluminense de Minas, né? E joguei na época da ditadura por 14 anos, com passagem em vários clubes no Brasil. Seleção Olímpica Brasileira de 74. Nós fomos campeão em Cannes, né? Naquela época tinha vários amigos que os tenho até hoje, que é o Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Oliveira, do portador do Cruzeiro, Cláudio Adão, Carlos Goleiro, Batista. E joguei 5 anos no futebol goiano, 1 ano no Santos, né? E posterior a isso, Marco Antônio terminou a faculdade de comunicação. Trabalhei na indústria farmacêutica da multinacional por 8 anos, representei laboratórios por mais 14, né? E trabalho também como agropecuarista. Sou pai de 2 filhos, uma neta, vou fazer agora 60 anos.
e tem uma história muito grande aqui no Centro-Oeste, em termos de amizade, em termos de trabalho. Marco Antônio, e como começou essa história? Lá em Araguari, o que você lembra da sua infância? Como é que era o seu contexto, nascido em Araguari? A minha cidade, Araguari, na época, como eu nasci em 1955, né, eu já com 7 anos, né, a gente jogava futebol na terra, no terrão, aqueles golzinhos, você pegava aqueles bambu, fazia gol, jogava descalço, né, aquela história toda. Jogava em fazenda, e posterior a isso eu comecei a jogar no amador do Fluminense de Araguari, que na época não tinha juvenil, não tinha juniores, era o amador. Você jogava com 16, 15 anos com um ex-jogador de 40, 30. E eu comecei a sobressair. Até que eu, com 16 anos, já estava no plantel do Fluminense Futebol Clube do Profissional. E comecei a entrar, cheguei a jogar 6 partidas, né? E Araguari é um berço de futebol, você tinha espaço para jogar futebol, né? Não tinha esses gramados, essas chuteiras, esse material esportivo que se tem hoje, né? Mas era época de muitos craques, a gente primava muito pelo domínio da bola, pelo futebol arte, né? Apesar de eu não ter sido muito lá essas coisas nisso aí, mas é isso que se buscava. E como era o futebol de Araguari naquele tempo, Marco Antônio? Era um futebol forte, competitivo, que rivalizava aí com o futebol de Goiânia, de Belo Horizonte? Não, simplesmente o futebol de Araguari é que fez o futebol goiano. Olha os jogadores que passaram por Araguari e vieram para Goiás. Lincoln, Matinha, Lucim, Reinaldo, Vandeir, goleiro do Goiás, o 18 do Atlético, Quisito, um monte de jogadores, né? Esqueci, não tem nem como lembrar, né? Mas todos os jogadores do futebol goiano passaram por Araguari, foram ídolos em Araguari, entendeu? E como é que foi chegar para os seus pais e dizer, eu quero ser jogador profissional, eu quero seguir essa carreira? Foi algo fácil? Foi complicado? Seu pai e sua mãe não deixavam? Você foi mesmo assim? Em Araguari eu joguei, era mais como um amador, eu não tinha contrato profissional, né? Eu cheguei a jogar 6 partidas pelo Fluminense de Araguari, e amistoso, e posteriormente a família fomos para Brasília. Em Brasília, com 16 para 17 anos, para você arrumar emprego, sem servir o exército, né? Era meio complicado você arrumar emprego. E eu consegui um emprego no CEUB, né? O Centro Universitário de Brasília, que é o CEUB, que tinha um time de futebol. E através do futebol eu consegui um emprego, né? Então, na realidade, eu era um funcionário da universidade que jogava futebol. E aí, posterior a isso, eu deixei o emprego na faculdade, a equipe do CEUB se profissionalizou e eu segui com eles, né? E o que você fazia lá na universidade? Qual que era o seu trabalho lá? Na realidade, eu já tinha, na época, não era segundo grau, né? Quem tem a minha idade vai lembrar disso. Era o primeiro, segundo e terceiro científico, né? E eu já tinha terminado o terceiro científico, já estava pronto para fazer o vestibular. Então, eu já tinha curso na época de datilografia, não existia computador, nem sonhava, nem celular, nem nada, né? Então, eu era datilógrafo da Faculdade de Ciências Econômicas e Contábeis do DF, né? Desse centro universitário. E eu trabalhei lá por 2 anos, né? Eu trabalhava no horário normal e horário de treino, né? A gente ia lá, treinava. Isso na época do amadorismo. Aí quando profissionalizou, aí ficou somente para o profissional. Marco Antônio, nos bastidores aqui do programa, você nos contava que esse seu início de carreira ficou marcado por um trauma. Que trauma foi esse? Não foi bem um trauma. Naquela época, o time de interior, eles não conseguiam pagar, não tinha no seu plantel 26, 27 jogadores profissionais. Como era feito? Eles tinham 18, 19 jogadores profissionais e o coletivo da quarta e da sexta-feira normalmente, eles utilizavam os inteira treinos, né? Que eram aqueles amadores, aquele jogador que tinha os bons para lá inteirar o coletivo, inteirar o treino. E eu era um deles, eu trabalhava no frigorífico Avante lá de Araguari e passava uma Kombi para a gente inteirar o treino. E era época de final de seca, já início de chuva, o campo estava muito ruim lá do Sebastião César, e nós fomos treinar num campo do Operário. Esse é um campo abandonado, com o muro quebrado, a rede furada, tinha grama só nas laterais, né?
E nós estávamos treinando e a bola naquela época, aquela bola de capotão, que eles passavam sebo, enchia a bola para durar, a bola era cara, né? E eu lembro que choveu, né? Deu uma chuva rapidinho, aquela famosa casamento da raposa, e assim que terminou a chuva, ficou aquele barro e a bola ficava com barro pregando, né? Uma bola dura. E lançaram a bola para mim no ataque. E cada batida que ela batia no chão, assim, eles iam pregando um pouco de barro, né? E eu ganhei na corrida dos zagueiros e antes dela cair eu peguei um chute tão forte, cara, assim, mas pegou muito bem pego, a bola cheia demais, aquele tanto de barro. E o goleiro nem viu, ele nem viu se foi gol ou não, mas eu vi porque a gente que chuta, a gente tem a direção. Mas por capricho da natureza, atrás do gol, entendeu? Foi passando uma charrete, naquela época era a condução do pessoal da rodoviária, né? E essa bola pegou bem na muleira, pegou bem lá naquela tapa do cavalo, do charreteiro, cara. Mas foi uma coisa, entendeu? Foi uma coincidência terrível. Eu não sei se o cavalo já estava bem ruim, ou se teve alguma coisa a ver com a tapa. Ou se o chute foi forte, né? Ou se o chute foi forte, foi a bola. Cara, esse cavalo esperneou, né? Encurtando a história. Esse cavalo morreu. Cara, se vocês verem a confusão que deu a morte desse cavalo. Eu tinha um treinador do Rio de Janeiro, não sei se era Paulo, não sei o quê. Ele punha a mão na cintura, olhava pra mim e falava assim: pô, meu, tu matou o cavalo, cara. Você entendeu? Aí eu tinha que pagar o cavalo, não tinha. Eu falei, pô, meu, nem salário eu tenho, cara, aqui, como é que eu vou te pagar esse cavalo, entendeu? Né? Aí, quando foi na sexta-feira, né, que foi fazer a seleção pro jogo, fazer a escalação, aí esse treinador colocou lá de 1 até o 17 o nome do jogador, né? Aí no número 18, né, que tinha uns jogadores lá que já estavam meio machucado, não estava à disposição do elenco, aí ele não sabia meu nome, ele colocar número 18, né, assim, foi, matador de cavalo. Eu falei, pô, que porra é? E eu humilde demais, muito tímido, né? Fui lá perguntar pra ele, falei, seu Paulo, acho que era Paulo mesmo, esse 18 e matador de cavalo, por acaso sou eu, né? E ele falou assim pra mim, pô, meu, mas ainda tem outro aqui? Tem mais? Matador. Entendeu? Isso aí foi um fato marcante, né? Agora, pô, esse cara matou um cavalo com chute, mas na realidade não é que eu estava tão forte, né? Eu acho que mais era o cavalo que tava com algum problema lá, sei lá o que aconteceu. E o CEUB, pra quem não conhece, pra quem nunca ouviu falar, era uma potência. É um clube que disputou, durante a década de 70, por vários anos, o Campeonato Brasileiro da Série A. O CEUB disputou o primeiro Campeonato Brasileiro em 1973. Que era, na época, me parece, se me recordo, parece que era 40 clubes, em 2 chaves de 20, acho que classificava 10, né? Era um futebol, é que eu digo o seguinte, na democracia, na ditadura o futebol era democrático, na democracia o futebol é uma ditadura. Essa é a definição que eu tenho, pelo seguinte, nessa época, na ditadura, campeão e vice de cada estado iria disputar o campeonato nacional, iria para a vitrine do campeonato nacional, campeão e vice, dependendo da população e cada estado. Por exemplo, em Goiás no início era só foi o Goiás, depois posteriormente tinha 2 vagas, era campeão e vice. Em Brasília era só um, me parece que no Rio Grande do Sul era 2, São Paulo 4, Rio de Janeiro 4, né? Então eles o campeonato regional era muito forte, era muito fortalecido o regional. Por quê? Porque dali saía os clubes que iriam para disputar o Campeonato Brasileiro. Então havia investimento, havia torcida, entendeu? Na ditadura era assim. Depois que na democracia entrou Rede Globo, entrou empresários, entrou a mídia, patrocinadores, e eles tomaram conta do futebol, né? Colocar, aqui é a Série A, vai ser assim e tal. Então, e acabou com aqueles grandes estádios, por exemplo, o Morenão, lá no Mato Grosso, onde eu joguei no Comercial, você vê o estádio de Manaus até então, antes de fazer isso da Copa, né? E ficaram marginalizados. E isso, pro futebol brasileiro, foi ruim, que não apareceu o jogador, né? Você vê que dificilmente você vê um jogador sendo contratado desses clubes, né? Naquela época era muito forte. Marco Antônio, em 3 pontos você falou sobre a ditadura. Como ela influenciava dentro do futebol? Dentro do futebol, a ditadura, você tinha que tomar muito cuidado com entrevista, entendeu? Você tinha que tomar muito cuidado com entrevista. Eu vi amigos, eu vi pessoas, vizinhos sendo muito censurado em relação a isso, né? E o futebol,
Você não tinha que reclamar muito, entendeu? Você tinha que ir jogar. A seleção brasileira de 74, amadora, né, que era a seleção olímpica, que nós fomos na época, rodamos uma parte da Europa e Ásia, né, e África, preparando o time para disputar o torneio de Cannes. Pra você ter uma ideia, o chefe da delegação era um coronel, era um capitão, entendeu? Era todos das Forças Armadas que saía comandando o Brasil, entendeu? Marco Antônio, ele foi artilheiro do Campeonato Goiano de 1977, ganhou o Goianão de 1982 com o Vila Nova, vestiu a camisa do Goiás, do Goiânia, é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo, Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa, e o Futebol de Goiás volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em 1967, clubes goianos e candangos disputaram a primeira edição da Copa Brasil Central. Os representantes de Goiás foram Goiânia, Anapolina, Atlético e Ipiranga. Defela e Colombo representaram o futebol do Distrito Federal. A competição foi disputada em 2 turnos e previa que os vencedores deles decidiriam o título. Mas o Goiânia não deu chance aos adversários. O Galo ganhou ambos e levantou o caneco. A Copa Brasil Central voltou a ser disputada em 1969, mas desta vez com times de Goiás, Minas Gerais e do interior de São Paulo. O 15 de Piracicaba foi o campeão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que já está na internet. www.futeboldegoias.com.br. Rafael. Vinícius Tôndolo, Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa. Marco Antônio, e como que foi esse início do CEUB, do futebol candango, que você foi testemunha, não só testemunha, você participou desse início no Campeonato Brasileiro, na época chamada Copa Brasil, né? Sim, o início do CEUB, o CEUB era um time amador, com uma universidade muito potente, muito rica, com poder aquisitivo muito grande, e tinham vários políticos em Brasília. Eles queriam ali, por capricho, fazer um time para disputar o brasileiro, levar grandes clubes lá, né, até Brasília. Houve um grande investimento. E eles contrataram jogadores já de idade, né, que tiveram uma grande passagem no futebol brasileiro, né, como Fio Maravilha, o Rio da Seleção Brasileira, Jadir do Grêmio, Odair do Atlético, Paulo Mumba, Cláudio do Fluminense, Rogério goleiro, e mais o goleiro do Rio de Janeiro, Lauro do Cruzeiro, né? Passou tantos jogadores assim de nomes no CEUB, né? E ele surgiu com esses grandes jogadores, só que o pessoal estava um pouco já de idade, não aguentava correr com a molecada. Mas o CEUB fez muito bonito, ele viajou para a Europa em 75, e ganhou muitas partidas, e sempre classificado, estava sempre classificando o futebol brasileiro. E vestindo a camisa do CEUB, você chega à seleção brasileira? Em 1973 eu disputei meu primeiro campeonato brasileiro, né? E o Antoninho, treinador do Fluminense, era o treinador da seleção. E ele me acompanhou, a imprensa foi divulgando, e ele foi olhar um jogo lá, eu fiz gol, e eu estava realmente me despontando e fazendo boas atuações. E aí eu fui o único jogador, sem ser do eixo Rio de São Paulo, que foi convocado para essa seleção.
E nós fomos campeões em 74 em Cannes, fizemos muitos amistosos na Europa, Ásia, África, que foi a época do Cláudio Adão, Carlos, o Luxemburgo, né, treinador aí do Flamengo, o Marcelo Oliveira do Cruzeiro, né? Então era uma equipe assim que graças a Deus nós tivemos a felicidade de todos os jogadores se despontar no futebol brasileiro, né? Hoje tem alguns que são até comentaristas. Nós estamos em busca de histórias. Que fatos, que curiosidades você lembra dessa sua passagem na seleção? Alguma situação inusitada em tantos países que você visitou? Olha, você sair de Araguari, interior de Minas, em 1972, né? Um ano e meio depois, você chegar na Europa, desembarcar em Paris, né? Eu me lembro direitinho que o primeiro lugar que você chega fora do Brasil, quando você pisa, você chega ali, você tem um impacto muito grande. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? E tudo é novidade, né? Você tem que ficar bastante atento, você fica um pouco temeroso em relação a aqueles países comunistas. O que mais me impactou foi justamente nos países comunistas, né? Os países da Cortina de Ferro, liderado pela União Soviética naquela época, né? Você era tratado como jogador, como atleta, você já não ficava em hotel, né? Por quê? Que intimidação, assim, que ambiente era esse, assim, que chamava atenção? Era mais lá ou das informações que chegavam para nós aqui no Brasil? Não, lá, você chegava num lugar, né, você era revistado, metralhadora, e você se hospedava em centros olímpicos, né? Esses centros olímpicos é onde a atleta ficava, né? E um fato curioso, cara, que eu nunca esqueci, é que nós fomos jogar contra um time da Romênia, e ficamos naquele centro olímpico, onde devia ter Nádia Comaneci, aquele pessoal que levanta peso, aqueles atletas, ginastas, aí ficamos junto com aquele pessoal, né? Porque nós éramos nessa classe, né? De atletas, né? E a gente almoçava naqueles bandejão, todo mundo junto, você pegava fila e vinha passando aquela bandeja, né? Uma fome, você tinha o brasileiro comia muito na época, né? E lá você só pode servir uma vez e a comida é pouca. Mas o que mais me deixou impressionado é que o pessoal vem do treino, não toma banho e vai direto para a mesa vai almoçar, jantar. Aí vem com o mesmo uniforme no outro dia, eles ficam 15 dias sem tomar banho, ficavam 15 dias sem tomar banho. Aí depois eu perguntei ao empresário, né, o chefe da delegação, mas que coisa é essa? Esse cara é tudo fedido, pô. Aí ele falou assim, Marco Antônio, para eles aqui é o seguinte, é porque 15 dias antes da competição, eles ficam 15 dias sem tomar banho, porque segundo eles, vai ocasionando na própria pele, entendeu? Uma célula, isso é transformado em energia, entendeu? Isso aumenta não sei quanto tempo, essa crosta que dá no corpo é transformada em energia, né? Com ATP, sei lá o nome do negócio que ele falou lá, cientificamente na época comprovado, e eles aumentavam o ritmo deles, né? O tempo, né? A competição deles era bem mais favorável sem tomar banho. Pô, e a gente tinha que aguentar isso aí, né? E talvez por isso eles têm vantagem, que o adversário não quer ficar tão perto por tanto tempo, hein? Meu amigo, não é fácil. Pelo menos aí você tinha que se mexer bem no campo, né? Mas eu acho que daria certo, né? Porque eles foram campeões na época, né? Você lembra disso? Foram os melhores ginastas, os melhores competidores, melhor tudo, né? E lá no torneio de Cannes, o que é que você se lembra do torneio? Como que foi a participação brasileira, Marco Antônio? No torneio nós somos campeões, né? Nós somos campeões. E eu me lembro que o Marcelo do Oliveira foi o melhor jogador do torneio, né? O melhor jogador do Brasil. E algo que me atrapalhou a carreira toda foi justamente tem algo a ver com essa seleção brasileira. Vou dizer por quê. Porque o Cláudio Adão é um excelente jogador, era o centroavante. Eu jogava também de centroavante, né? Então eles me aproveitaram pela ponta direita, né? Porque eu tentando aproveitar os dois jogadores. Aí eu fiquei com a 7, jogava, né? Fiquei de ponta direita. Aí depois eu vim pro Goiânia, numa época, tinha o Bill, né? Eu fiquei de ponta direita. Aí fui pro Goiás. Aí tinha o Ramon, tinha o Weber, entendeu? Então essa camisa número 7, eu acho que encerrou talvez a minha carreira.
impossibilitou um sucesso maior na minha carreira, porque eu sempre fui um centroavante, pelo tamanho, pelo jeito de jogar, entendeu? Mas aí eu tinha um certo rendimento também pela direita, pela esquerda, jogava, era muito voluntarioso, entendeu? Mas se eu pudesse voltar atrás na minha carreira, eu teria sido um centroavante, não seria dali, nem ficar no banco, arrumar um outro clube para mim, mas ficaria na posição, entendeu? Eu era muito grande, vinha aqueles backs na cobertura, tanto é que meu joelho hoje eu mal caminho, entendeu? Justamente por ter jogado de ponta, vinha os backs na cobertura, e eu não tinha tanta facilidade, os caras já não vinha nem na bola, né? Não tinha tanto cartão amarelo, não tinha as filmagens, essas reprises, essas punições que tem hoje, na época não tinha, né? Lá o pau quebrava e o nego já se colocava outro. Marco Antônio é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E na sequência a gente vai querer saber como foi a sua chegada no futebol goiano. Combinado? Ok. Continuamos com Marco Antônio, João Paulo, Gerliezer, Vinícius. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 1º de março de 1984, o torcedor da Napolina recebia uma notícia tranquilizante. Isso porque o então vice-presidente de futebol, Pedro Canedo, rechaçava a ideia de desativar o futebol profissional do clube. Essa era a intenção do então presidente Edmilson Torquato para solucionar a grave crise financeira que assolava a rubra. No entanto, Pedro Canedo adotou outra postura e tomou medidas como o enxugamento do plantel. Década de 90. No dia 1º de março de 1990, o Atlético vivia uma situação muito semelhante à do seu momento atual. Na ocasião, a equipe comandada pelo técnico Triel se preparava para enfrentar a Chata, no Serra Dourada. A única vitória do time no primeiro turno também tinha sido contra a Napolina no Jonas Duarte. O time sofria críticas pela falta de opção e de qualidade do elenco, diferente do que acontece em 2015, quando o Dragão empatou com a Rubra no Serra. Em 1990, o time de Anápolis goleou por 4-1 em Goiânia. Década de 2000. No dia 1º de março do ano 2000, o Goiás conquistava seu primeiro título da extinta Copa Centro-Oeste, ao golear de forma impiedosa o arquirrival Vila Nova, 5-1 no estádio Serra Dourada. Fernandão 2 vezes, Dil, Zé Carlos e Túlio marcaram para o Goiás, enquanto Vando descontou para o Tigre. O Goiás de Hélio dos Anjos teve em campo Arley, Luciano Baiano, Fábio, Silvio Cristiúme e Marquinhos, Thiago, Túlio, Josué, depois Kaká e Fernandão, Dil e Zé Carlos. Já o Tigrão era treinado por Vanderlei Paiva, que levou ao gramado França, Gustavo, Vladimir, Racanaí e Marco Antônio, depois Chiquinho, Alessandro, depois Dione, Kleber, César e Rogério, Vando e Luciano. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O atacante Marco Antônio é o convidado de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias. E no bloco anterior, Marco Antônio, você falou da sua participação no Campeonato Nacional, vestindo a camisa do CEUB, se destaca no futebol de Brasília, chega à seleção brasileira. E depois você vem para Goiânia, jogar justamente no Galo, em 1976. Como você veio parar aqui? No final do ano de 1975, o Vicente Erican, diretor do Goiânia, eu me lembro o Bob, diretor do Goiânia, eles foram até Brasília e como eu tinha o passe, né, o CEUB já estava em final de
estava final de existência, né? Porque ele já não ia mais disputar praticamente nada. Aí ficou eu, Périx e Emerson. Veio Marco Antônio, Périx e Emerson para o Goiânia. Nós fomos contratados nessa mesma ida do Vicente Erican e Bob a Brasília. Aí fechamos o contrato, apresentamos em 1976, de janeiro. E foi um ano bom, nós classificamos para o torneio seletivo, fomos vice-campeões e tivemos um bom rendimento. Marco Antônio, o que era o Goiânia nessa época? E eu te faço essa pergunta para você contextualizar o nosso ouvinte nesse momento. Agora há pouco você me mostrou o seu álbum aqui, e no seu álbum tem uma formação do Goiânia com o Serra Dourada lotado. O Goiânia levava muita gente ao estádio. O que era o Goiânia? O Goiânia, em 1976, levava um bom público ao estádio. Nessa época, o Vila Nova era dos 4 aqui da capital, era o que levava mais torcida. Atlético, Goiânia e Goiás, para ser sincero, talvez o Goiás um pouquinho mais, mas se equilibrava. Atlético, Goiânia levava muita torcida, porque pelas tradições do Goiânia, né? Em 1976, ainda era um grande clube, né? Por exemplo, o que se pagava no Vila Nova, o pagamento do jogador do Goiás, o Goiânia talvez pagava até melhor, entendeu? Pelos bastidores que a gente ouvia. Então, um jogador quando eu vim para jogar no Goiânia, eu tive convite para jogar em outros clubes também, mas como o acerto meu com ele foi mais rápido, eu acertei com o Goiânia e falei, os considerava em igualdade de condições. E você lembra da sua estreia com a camisa do Goiânia? Nós estreamos contra o Fluminense do Rio de Janeiro no domingo às 10 horas da manhã, né? Foi Fluminense do Rio e Goiânia. Justamente promovendo a estreia minha do Périx e do Emerson. E me parece que deve ter sido um dos últimos jogos do Guilherme, né? Que jogou no Vila Nova, no Goiânia, né? O Guilherme jogou nessa partida. Nós ganhamos de 1-0 gol do Périx. Foi um de manhã, teve um bom público, foi uma boa estreia. Quem que era o treinador daquele time? O treinador desse time do campeonato goiano começou com o Tomazinho. Aí depois o Tomazinho, no final do campeonato, quando nós fomos decidir o título, ele saiu. E aí ficou o nosso preparador físico, o Alexandre Cruvinel, Eduardo Braga acho que comandou o time nessa final, junto com o Alexandre. Isso aí acho que foi determinante para a nossa perda do título de 76 para o Goiás. Nós fomos vice. Por que você acha que foi determinante assim? Porque o time sentiu essa troca de treinador? Não, a verdade tem que ser dita, né, cara? O Goiás naquela época ele tinha um bastidor muito forte, né? Ele ia decidir. E na época o time do Goiânia, assim, eu acho que ele ganharia esse jogo do Goiás. Entendeu? Com o Marco Antônio, Bill, Weber. A gente vinha jogando melhor. Os resultados eram melhores. Aí na semana da decisão, o Goiás vai lá e tira o nosso treinador e leva lá pro Goiás. Entendeu? Para fazer parte da comissão técnica lá junto com o irmão dele, né, que é o Paulo Gonçalves, entendeu? E aí o Goiânia ficou todos assim, o cara saiu na época da final, não sei o que aconteceu, né? E não sei se teve influência ou não, né? Mas com certeza sim. Normalmente os grandes times do passado deixam marcas no torcedor. E para quem conhece algum torcedor do Goiânia mais antigo, sempre falo dessa trinca: Marco Antônio, Bill e Eber. O que você fala, assim, o que você lembra? Que histórias tem esse trio de ataque? O que ela tinha de especial? O que tinha de especial é o seguinte: naquela época o ataque praticava futebol, entendeu? Talvez como se joga hoje, né? Sem os pontos de esquerda fixos, né? Então a gente se deslocava bastante. E nós éramos muito amigos, né? Acho que um completava o outro, né? Eu talvez com um pouco mais de velocidade, o Bill com finalização, o Ebinho com mais habilidade, o jogador talvez um pouco mais completo que a gente, né? Entendeu? E um jogava pelo outro, ele não tinha aquela ambição de fazer o gol, aquele individualismo de ser o herói, entendeu? E a gente lutava pelo prêmio do vestiário, pelo bicho do campeonato, entendeu? A gente era muito solidário.
terminava os jogos, né? A gente comemorava na casa de um jogador, às vezes na casa do Benê, na casa do Nilson, né? E a gente era como se fosse uma família mesmo, né? Tem uma grande história dessa trinca? Alguma história assim que você lembra na sua memória e dessa sua passagem pelo Goiânia, desses 3 jogadores? Um jogo, um lance, um fato de concentração, um bastidor? Não, o pessoal falava muito, né, das brincadeiras do Bill, né? Que ele dizia que eu, como é que é? Ele falava assim, eu e o Marco Antônio, né? Me abraçava assim, eu e o Marco Antônio. Nós dois formamos um trio fora de série. Essas brincadeiras assim, né? Algumas são verdade, outras são anedotas, né? Eles diziam que o Bill... o negócio de achar a correntinha, aquela coisa, eu nunca vi. E o que você achou do jogo? Achou a correntinha, que ele jogou lá em Belém, né? Falou que a satisfação muito grande jogar aqui em Belém, a terra onde Jesus Cristo nasceu, né? Mas não teve isso não, né? Ele tinha umas tiradas assim, mas não era tanto, né? Marco Antônio, quem era o Bill? O Bill era um jogador de futebol, um rapaz interiorano, né, com um coração bacana, um trabalhador, divertido, sabe? Que Deus quis que ele fosse um jogador de futebol e com a sua simplicidade ele jogou em vários clubes, só fez amizade, né? E foi uma tristeza, né? Eu estava trabalhando em Brasília quando soube da morte dele e um dos momentos, como você disse, no momento, eu não queria nem dizer, mas já que você tocou no assunto, nós encontramos novamente lá no ginásio de Aparecida, né? Marco Antônio, Bill e Heber, só que por infelicidade nossa ele estava morto, né? No caixão, mas estava Bill e Heber abraçando ele lá, né? Foi quando chegou o Marconi Perillo, né? Também chegou perto da gente, acho que ele ainda era candidato à reeleição, não sei. Aí conversou com a gente, Marco Antônio, tá, o Heber tá aí e tal, porque o Marconi, nosso governador, é de Palmeiras, né? Era conhecido o Heber. Foi apresentado, então ficou lá esse fato, né? O Bill morto e o Weber do lado, né? E vivos, tem um lance que pode personificar essa parceria de tanto sucesso na história do Goiânia? Ou um gol que vocês 3 participaram, um gol marcante? Rapaz, por incrível que pareça, né? Se você olhar a trajetória aí, nós fizemos muito gol contra o Vila Nova, né? Na época do Juquita, né? Do Vila Nova, ele pintava uma bola de preto porque o Bill era um pouco temeroso, né? O folclore, aquela coisa toda. O Juquita pintou uma bola de preto, né? E colocou assim, né? Bill, bola preta, essa que você, Bill, e jogou, sabe? Assim, na frente do Bill, você era lotado. Aí o Bill veio, rapaz, e mandou essa bola preta do Juquita, treinador do Vila, mandou lá na arquibancada, né? Mas por incrível que pareça, o Bill não fez gol, né? Aí começou a história do Bill bola preta. Mas logo nós cruzamos as bolas para ele, na terceira partida contra o Vila lá, e ele já começou a tirar isso da cabeça. Mas com certeza perturbou, né, o Bill, esse negócio da bola do Juquita, da bola preta que o Juquita jogou para ele. Como assim? Vem cá, explica, vamos contextualizar esse negócio da bola preta. Como que a bola era? Alguém pintou a bola? Não, o Juquita, eles Quem diziam... era o Juquita? O Juquita era o treinador do Vila Nova, e o folclore, eles diziam que ele fazia macumba, essas coisas, né? Isso é coisa do futebol, né? Não estou afirmando, pelo amor de Deus, né? Isso é o folclore do futebol. Aí ele pintou uma bola preta, né? E ele levantou no Bill, que rolou a bola, Senhor Dourado, ele chegou e rolou a bola pro Bill. Aí, Bill! E o Bill veio e sentou o pé nessa bola, jogou na arquibancada. Rapaz, o futebol goiano levantava da arquibancada pra ver essas palhaçadas, né, cara? Bill, rapaz, e aconteceu que o Bill não fez gol, né? Aí, era a maldição da bola preta. Maldição da bola preta, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver a maldição da bola preta. E o Bill demorou um pouco a tirar isso da cabeça, né? Aí depois é interessante, entendeu? Que os caras, depois que o Bill começou a fazer gol, não adiantava a bola preta, né? Aí os caras pegaram a bola preta, escreveram de branco assim, enrolaram pra mim, né? Falaram, Marco Antônio, agora é você. Rolaram essa bola preta, rapaz. E o que você fez com a bola? Rapaz, eu saí de perto esse treino, né? Aquilo que você não conhece, né, cara? Dei tchau pra ela, falei, vai com Deus. Deixa a branquinha sobrar aqui que eu vou tentar fazer o gol com ela, não, cara? Marco Antônio, é o nosso convidado
todo especial aqui no Futebol de Goiás. E suas histórias, João Paulo, Gerliezer, Vinícius. Voltamos já. Biografia. Os personagens da nossa história. Oswaldo Faria é um dos personagens mais famosos da história do futebol goiano. Pelo seu nome de batismo, talvez poucas pessoas o conheçam, mas se chamá-lo pelo apelido, logo ele se torna popular. Bill é um dos maiores artilheiros de nossos campos. Bill iniciou a carreira como profissional no Itumbiara, mas antes disso ele havia tentado a sorte no Goiás, no Corinthians Paulista e na Ponte Preta. Na década de 70, o centroavante jogou no Vasco, ao lado de Roberto Dinamite. Comprado pelo Goiânia, o atacante fez sucesso com a camisa alvinegra, marcando época no trio de ataque que ainda contava com Marco Antônio e Eber. O jogador defendeu o Goiás, o Vila Nova, o Atlético, onde foi campeão goiano e artilheiro em 1985, e vários clubes do interior. O atacante morreu em um acidente de trânsito no dia 22 de setembro de 2002. Ele foi atropelado por um carro quando tentava atravessar a BR-153 em Aparecida de Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, no bloco final, Futebol de Goiás, que já está na internet. Busque fatos, curiosidades, notícias, detalhes do passado do nosso futebol, www.futeboldegoias.com.br, Rafael. E o site Futebol de Goiás, como também o programa aqui na rádio Futebol de Goiás, suas histórias, tem um apoio, uma parceria das tintas e texturas Colatex, pintando com arte. Gerliezer Paulo. Marco Antônio, e como se deu a sua transferência do Goiânia para o Goiás? Essa transferência foi um pouco complicada, pelo seguinte... acho que serviu até para motivar o campeonato goiano de 1977, né? Faltando um mês para que eu terminasse o meu contrato com o Goiânia, o meu era passe livre, e eu já tinha criado a expectativa de jogar de centroavante. Eu achava que ponta direita, essa coisa toda, não dava muito certo para mim, porque eu era muito grande, muito forte, machucava muito, aqueles back vinham na cobertura. E pelo fato do Goiânia ter o Bill e o Eber de centroavante, eu tive um convite de ir para o Vila Nova, né? Aí eu, total desconhecimento, e sim, na época eu tinha 20 anos, eu fui assinar um pré-contrato com o Vila Nova, entendeu? Aí eu pensei, esse contrato ia ser a partir de janeiro do ano que vem, assinado em janeiro do ano que vem, eu termino o meu 31 de dezembro com o Goiânia, eu já tô seguro para janeiro, né? E assim foi feito, cara, mas o Goiânia descobriu isso, me deu uma complicação pro meu lado, você nem queira saber, porque o Goiânia queria comprar, aquela rivalidade do futebol, eu tive que esconder um pouco isso, e aí eu fui lá no Vila Nova para receber o dinheiro que eu tinha que receber, também o acerto não foi o esperado, eu não recebi, eu tava com 2 contratos entendeu? E uma pressão em cima, o Goiás querendo me contratar, né, através do Judete Seba, o Vanderlei Seba, e eu fiquei desesperado com aquilo, né? Até que o Goiânia e o Goiás chegou e falou: Antônio, nós sabemos desse pré-contrato com o Vila Nova, não tem problema, o Goiânia vai dar a rescisão agora e nós já vamos entrar agora com um contrato seu lá e o do Vila Nova vai caducar. Como você não recebeu, né? Você não vai ter que fazer nada. Eu tinha recebido um sinal, não sei quanto foi, mas você deposita e devolve aquilo lá e tal. Foi meio complicado. Hoje eu não faria aquilo, mas eu acho que eu errei, a diretoria do Vila também talvez tenha errado, ou foi um negócio talvez de mais oportunismo, pressão, né? Eu sei que isso aconteceu. E aí o Goiás entrou com o contrato e o Vila Nova ficou muito furioso com isso, a torcida, né?
E o Goiás tinha vendido o Lincoln para o América do Rio e eu fui para substituir o Lincoln. Foi o ano que eu fui artilheiro do Campeonato Goiano. Tive um relativo sucesso no campeonato e fui vendido para o Santos no final do ano. Como você se lembra como que foram seus encontros com o Vila Nova jogando pelo Goiás nesse ano de 77, depois deste ocorrido? Por incrível que pareça, eu não sei se foi sorte. Eu fiz gol todo jogo, um fizeram pênalti do Pastoril. Na decisão de 77, eu fiz 1-0, o Vila empatou. Não sei se foi com o Carlinhos, 77. Aí no segundo tempo, virou 2-1, eu fiz 2 gols nesse jogo. Foi por isso que eu fui o artilheiro, ganhei o prêmio na época que existia Caixego, além de ser artilheiro, ganhei o prêmio mais votado pelo público goiano, né? Com o melhor jogador, e também me deu um dinheiro na época, até bom, né? E eu fiz 2 gols contra o Vila Nova nesse jogo, só que teve um detalhe, o Vila Nova fez 3. Aí nós perdemos o título de 77. E como foi substituir o Lincoln? Porque o Lincoln nessa época era o Leão da Serra, o Lincoln que participou de todo o crescimento do Goiás no Campeonato Nacional de 73 até sair efetivamente em 77. Como é que foi substituir ele? Era uma pressão grande para cima de você? Não era pelo seguinte, isso é questão de formação, questão de cabeça, né? Eu sempre fui muito tranquilo nesse aspecto. Eu nunca tremi em nada, sempre agi com muita naturalidade, os gols foram acontecendo, fui artilheiro. E a torcida foi esquecendo o Lincoln, né, com os meus gols, com a boa participação da equipe. E você fez uma pergunta interessante. O time do Goiás eu acho que era bem melhor nessa época. Então nós tá ganhando de 1-0, 2-1. Aí no segundo tempo deu um apagão, o pessoal, aquele Goiás acho que já tá ganho, que o Goiás já estava numa sequência de vários títulos, né? Eu acho que se o Goiás jogasse o futebol mesmo que vinha jogando no primeiro tempo, ou que jogou durante todo o campeonato, não teria perdido aquele título de 77. Você se torna o artilheiro do Campeonato Goiano daquela oportunidade, tem destaque, se transfere para o Santos. Como é que você resume essa sua passagem pelo Santos e o retorno ao Goiás no ano seguinte, em 79? A minha passagem pelo Santos vai ser um fato, cara, que é interessante. O Santos mandou o Ramos Delgado, era um argentino que era auxiliar técnico, para me ver jogar. E foi um jogo de manhã contra o Goiânia, eu não fiquei sabendo que ele vinha me ver jogar. E ele não gostou. E acho que eu também não tive bem um direito que todo mundo tem, tranquilo. Aí ele foi, e essa contratação minha ficou paralisada. Aí quando foi do próximo jogo, parece que eu fiz 2 ou 3 gols, saiu no Fantástico, né, Globo Esporte. Aí o Santos voltou atrás, entendeu? E me contratou. Aí o Ramos Delgado foi lá, deu um soco na mesa. Pô, vocês me mandam ver um jogador, o que eu fui fazer lá então? Agora vocês contrataram o cara e tal. E eu fiquei lá. Aí o Ramos Delgado, com muita obridade, chegou pra mim e falou assim: olha, eu fui lá ver você jogar, você fez isso, tal. Eu vetei a tua contratação. Tô te falando agora, entendeu? Pra não ouvir buchicho nem nada, eu não gostei, papai. Eu falei, beleza, tal, cara, entendeu? Aí quando eu fui estrear, era o Otto Glória, que era o treinador, estrear no domingo. Quando foi na sexta-feira, ele caiu. E quem foi o treinador do Santos? Ramos Delgado. Cara, eu demorei 6 meses para estrear. Nunca, o cara não me colocava, entendeu? Eu queria ter, assim, não ter ido tão bem no Santos, né? Jogando, errando, cara, dominando errado, errando o gol e tal. Agora você ter um insucesso sem jogar é duro, né? Aí no primeiro jogo, que não tinha como ele me colocar, sabe? Todo mundo machucou, o cara que ia jogar, sobrou eu. Cara, por incrível que pareça, eu fiz um gol aos 3 minutos, na época tinha aquele negócio da Caixa Econômica, o gol mais rápido, a loteria, e o último gol, né? Ganhava um prêmio de R$2.000, 12 mil, um negócio assim. Eu fiz o gol com 3 minutos, entendeu? Aí quando eu poderia me firmar no Santos, a Modesto Roma, a chapa do Modesto Roma, ela perdeu, né? E eu fui um dos motivos da campanha, né, da oposição, dizendo que ia acabar com os Marco Antônios do futebol, achando que eu tinha subornado gente. Eu passei um período meio triste lá. E o Santos não pagou o Goiás, aí eu voltei pro Goiás. Acho que isso foi determinante da minha carreira. E como foi essa sua
segunda passagem pelo Goiás, Marco Antônio? O que você se recorda dessa sua segunda estada na Serrinha? Eu vim como titular, fizemos uma campanha muito boa no mesmo ano com Milton Buzeto, ficamos entre os 8, parece, do futebol brasileiro, classificamos. Eu fiz muito gol, titular. Eu estava indo bem, um pouco para a direita, veio Ramon, estava jogando bem. Aí eu tive uma contusão, entendeu? Que essa contusão minha, acho que praticamente encerrou a minha carreira, né? Porque eu machuquei o joelho esquerdo, eu não tive mais aquela velocidade, aquela condição de bola, aquela chegada, a impulsão, né? Aí depois eu passei pelo Vila Nova, Comercial de Campo Grande, fui seguir a minha carreira, mas não fisicamente, né, em condições. E aí você, depois do título do primeiro semestre no Vila Nova de 1982, encaminha para o final da sua carreira. Você ainda passa por Comercial, Mojimirim e encerra no União Bandeirante, Marco Antônio. Sim. Em 1982 eu disputei o campeonato Mato Grosso do Sul, né, pelo Comercial de Campo Grande. Fomos campeões e fomos habilitados a disputar o campeonato nacional de 1983. E assim foi feito. E após e nós classificamos, fizemos uma boa apresentação, ganhamos do Goiás na época lá em Campo Grande, ganhamos no Serra Dourada, né? Foi um time, nós fomos muito longe no futebol, classificamos acho que 2 ou 3 vezes, nós ficamos lá ficamos quase entre os 4, o Comercial naquela época. Aí depois disso, meu joelho já não estava lá essas coisas, já estava com os 2 joelhos meio ruins, e fui para o Mojimirim, entendeu? No interior de São Paulo, na 2ª divisão. E foi um dos anos que foi o prenúncio da subida do Mojimirim para a primeira, né? Nós antecedemos lá aquele carrossel caipira, do Rivaldo, Leto, né? E fizemos uma boa apresentação, jogamos. E no final, eu fui para o União Bandeirante do Paraná. Aí lá pelo fato de ser frio, futebol meio aguerrido, meu joelho não aguentou e saí minha carreira lá. E depois você não quis mexer com futebol nunca mais? Não, depois eu terminei minha faculdade, eu fiz um teste na indústria farmacêutica, fui representante do laboratório por 14 anos. Depois eu montei uma distribuidora em Brasília e atuei na área de medicamentos. Atuo até hoje, mas agora com menos intensidade. Marco Antônio, muito obrigado por ter atendido a equipe do Futebol de Goiás, suas histórias, e ter compartilhado algumas das suas várias histórias conosco. Eu agradeço, as portas da minha casa estão sempre abertas a toda a imprensa, a todos aqueles que apaixonados pelo futebol goiano, né? E o que eu tenho do futebol, a minha maior riqueza é a amizade, o conhecimento, né? A honra e a gratidão de ter sido um profissional, né, até certo ponto exemplar, né? Eu não tenho máculas, não tenho nada que possa me desabonar toda essa honra de ter sido um jogador de futebol. Marco Antônio Pereira, o matador de cavalo, foi o nosso personagem hoje no Futebol de Goiás e suas histórias. Vinícius, João Paulo, Gerlésia. E nós encerramos esse programa com a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira É hora de Museu do Gol. Hoje, o William brilha com a camisa do Cruzeiro, pelos 4 cantos do continente sul-americano. Com apenas 22 anos, o jogador foi destaque na temporada 2009 com a camisa do Vila, quando chegou por empréstimo do Atlético Paranaense. Naquela temporada, William atuou em 40 jogos e marcou 9 gols. Um deles contra a Napolina, no dia 1º de março de 2009. O Vila Nova venceu por 2-0 e a narração é de Nilton Correia. Olha o Manival, olha o Vanderlei, limpou, dominou para o William, gol!
é gol do Vermelhão, é gol do Vermelhaço. 14 passados, etapa derradeira. Vanderlei não foi bobinha não. Vanderlei, o Vanderlei que marcou o primeiro do Tigrão, rolou a bola para o William na frente do Valber, meteu pro fundo do gol da Paulina. Fica por aqui a edição de número 49 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Acesse www.futeboldegoias.com.br, confira nossos dados, curiosidades do nosso passado e nos ajude a buscar os arquivos do nosso futebol. Entre em contato com a nossa produção, acesse nosso site, entre em contato via site e seja parceiro do Futebol de Goiás. Curta nossa fanpage no Facebook. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Preparou, correu e chutou.